Olá, pessoas maravilhosas, episódio 100 do Expresso Matinal. Eu tô muito feliz de estar aqui. Era para ser ao vivo, mas infelizmente aconteceram alguns probleminhas por aqui e a gente não conseguiu fazer essa transmissão ao vivo pelo YouTube, mas não deixaríamos jamais de cumprir com o prometido, que é trazer o episódio 100 nesse formato, né, de vídeo, que inclusive algumas pessoas, né, no Instagram, no próprio comentário do Spotify também vem pedindo a mudança, né, do formato do Expresso, então ao invés de audiocast, trazer para podcast. E aproveitei, né, que estamos no 100º para chamar mulheres maravilhosas aqui, convidadas que são muito especiais para mim, que eu tenho grande admiração por cada uma delas na sua vida pessoal. E além disso, né, antes de apresentá-las, eu gostaria de agradecer a cada um de vocês que estão aqui nos assistindo, né, que vão conseguir acompanhar aí todo o nosso podcast, o nosso bate-papo, que vai ser muito dinâmico, divertido, né? Isso que a gente está propondo aqui para vocês. E um pouco mais longo, né? Porque o Expresso normalmente são 5 minutinhos. Então agora vai ser algo aí próximo de 1 hora. Então vamos ver aí. Porque mulher fala pra caramba, então, né? Vamos junto aí. Mas vamos lá começar com a introdução de sempre. Eu sou a Evelyn Soeiro, seja muito bem-vinda ao Expresso Matinal de número 100. E hoje a gente vai falar sobre empreendedorismo feminino. Então eu tô aqui, né, vou apresentá-las, com a Maiara Soeiro, minha irmã, como as pessoas já sabem. Seja bem-vinda, Maiara. Obrigada. A Maiara, ela é biomédica com especialização em estética avançada. Eu tô com minha colinha aqui, tá? E proprietária da clínica Era. E com uma trajetória sólida, né, como líder em grandes empresas na área da saúde. Ela também é mãe, né, da Maia, maravilhosa, empreendedora, né, e um exemplo de força e garra eu até seria um pouco suspeita de falar, mas é uma pessoa que eu admiro muito e até, né, me emociono de falar porque ela sempre foi um espelho para mim, né, desde sempre. Então, estar aqui dividindo essa mesa com você é um prazer, uma honra. Ai, obrigada. A gente já começa o pódio chorando. Obrigada, viu? Seja muito bem-vinda. Obrigada. Nicole Brito, minha parceira, companheira maravilhosa, seja muito bem-vinda. Obrigada. A Nicole ela é especialista em vendas e liderança estratégica e soma mais de 11 anos de experiência impulsionando negócios e ajudando empreendedores a alcançarem resultados expressivos. Ela é mãe de 2, equilibra com maestria a vida pessoal e profissional também, a alta performance nas vendas, né, inclusive. Eu sou assessorada por ela, além de ser minha parceira na agência. Então, muito obrigada, Obrigada, né, por obrigada toda a pelo parceria, por convite. estar dividindo também essa mesa aqui com a gente. Obrigada. Muito obrigada, viu? É uma honra te receber. Obrigada. E estamos com a a gente chama de Bia, mas é a Bianca Norbert. Seja muito bem-vinda também, é um prazer. Obrigada pelo convite. Uma pessoa maravilhosa que eu tive o prazer de conhecer, né, através de uma amiga, né, no evento de uma amiga do Outubro Rosa. Sim. E vou apresentá-la. Ela é especialista em desenvolvimento humano e comportamental. Ela integra neurociência, psicanálise, comunicação e estratégia para promover transformações profundas em pessoas e empresas. A sua abordagem é única, gera autoconhecimento, performance e conexões verdadeiras. Então, a Bia, Nicole, a Bia, ela trabalha muito o comportamento humano de dentro para fora, né, Bia? E é uma coisa que a gente conversa bastante também. Bastante faz toda a diferença, né? A Exatamente. inteligência emocional chega aí como uma alavanca para todas as áreas. Exatamente. Muito obrigada. É uma Eu que honra também te agradeço. receber aqui, dividir, né, essa mesa com você, né? Nós Obrigada pelo somos convite. aí sócias, né, de um projeto maravilhoso que a gente vai Sim. apresentar para vocês, né, no decorrer do podcast aqui. E muito obrigada. Eu gosto muito de você e é um prazer te receber. Prazer é todo meu, todo meu. Minha mão tá gelada, tá um pouquinho, né? Primeiro de Gente, primeiro de muitos, exatamente. Então, vamos lá. Primeiro, né, como algumas pessoas me conhecem, eu sou bem dinâmica, eu não trouxe uma colinha nem nada, que é o papo descontraído, né, pra gente ter uma troca bacana, sincera
E ali não sendo ao vivo, mas a gente vai fazer como se fosse. Então, eu queria perguntar para vocês, primeiramente, né, brevemente, sobre a vida de vocês, né, sobre a pessoa física e não a jurídica. Que eu acho que isso é uma coisa que vem antes de qualquer coisa. Então, eu queria que vocês falassem um pouquinho, né, sobre a história de vocês, brevemente, né, até para as pessoas conhecerem um pouquinho, antes da gente começar a falar da nossa vida empreendedora cheia de desafios e luta diária, né? Então, pode começar com você, Mayara? Eu sentei aqui para você começar por mim. Ninguém mandou sentar na minha frente. Ai, meu Deus. Bom, eu sou biomédica de formação, me formei lá em 2010, né? A minha trajetória sempre foi em empresa, laboratório, iniciei minha carreira em laboratório de análises clínicas. Depois eu fui para empresas de materiais cirúrgicos, tudo na área da saúde. E minha última empresa que eu saí para virar empreendedora mesmo, 100%, foi também uma empresa de logística. Porém, lá atrás, há 6 anos atrás, surgiu uma oportunidade, né, através do meu marido, da gente entrar nessa área de empreendedorismo, porque eu sempre gostei de planejar. E como eu sempre trabalhei na área da qualidade, então assim, na área da qualidade tem processo. Então é um processo, um atrás do outro. Então lá atrás eu falei, eu quero engravidar, né? Então eu falava pro meu marido, quando eu tiver minha filha, eu quero poder fazer o meu horário. Surgiu daí a minha intenção de ter meu próprio negócio. Então, lá atrás, meu marido, ele, né, tem uma cervejaria, eu sei que é sobre mulheres, porém, né, Não pode perder o mexame. E assim, minha trajetória começou há 6 anos atrás, não diretamente, porém, né, que ele fica à frente. Aí nós iniciamos, nasceu de um hobby dele, né, fazer cerveja. Então a gente começou lá atrás, 6 anos, a empreender. Daí eu precisei voltar no mercado, porque foi bem na época da pandemia, enfim, resumindo. Quando eu decidi mesmo, não, já tá na hora de eu engravidar, eu falei assim, meu Deus, o que que eu vou fazer? Porque eu sempre gostei da minha área, né? Só que muitas pessoas, inclusive hoje a minha sócia da clínica, a Bianca, sempre me incentivou a ir para a área da estética. O meu marido também, ele falou, você tem que fazer alguma coisa para mulher. E a Evelyn, minha irmã também. Mayara, você tem que fazer uma coisa na área da estética. E eu não tinha esse olhar, né? Então, nosso pai, né, falava também, se eu não me engano. Não sei. Não Por mim, vocês podem falar. Mas. Não, mentira. Mentira, gente. Eu acho que Para concurso público. Exatamente. Ele comentou, acho que comigo uma vez, sobre clínica de estética. Mas assim, gente, Bem- 500 anos atrás. Bem por cima. Bem solta. Aí, na minha trajetória também, teve amigas minhas da faculdade mesmo, minhas amigas, a Bruna, inclusive, que lá atrás ela falou, mas vamos abrir uma clínica de estética? Eu, a Keila, minha amiga Juliana, vamos todas fazer uma pós em estética lá atrás. Aí eu falava, não, imagina, gente, eu gosto de qualidade, eu gosto, sim, super, né? Documentos. Exatamente. Só que daí eu comecei a ter um outro olhar para isso, porque assim, eu sempre gostei da área da estética, eu sempre gostei de me cuidar, eu sempre achei importante a mulher se cuidar, nós, né, autoestima, enfim. Aí, há 4 anos atrás, eu falei, eu vou fazer a pós em estética. Fui para pós em estética. Aí eu falei, e eu sou assim, né, se eu começo uma coisa, eu não vou desistir no meio do caminho. Ah, gostei, né, porque eu já gostava da estética, né. Falando sobre isso ontem. Eu já gostava dessa parte de se cuidar. Aí eu entrei na pós, fiz a especialização, fiz estágio lá na pós mesmo, na instituição, fiz residência em Sorocaba, porque eu falei, meu Deus, como eu vou engravidar,
Eu preciso pegar o máximo de experiência que eu puder, no tempo que der, para eu depois engravidar e voltar. Deu tudo certo. Deu tudo certo. Ela engravidou ao mesmo tempo, na verdade. Ela engravidou a clínica e um bebê. Isso, exatamente. Então, aí de lá agora que eu tô voltando, a Nicole também, eu sou assessorada por ela, então estou em boas mãos. Evelyn Marketing, tô voltando agora, só falta a Bia na parte de inteligência emocional. Mas tô com bastante parceria de peso, né? Então, eu tô no meu momento mesmo que eu me planejei. Lógico, nem tudo são flores, maravilha, né? Mas eu estou no caminho e estou calçada de parcerias de sucesso, parcerias eu sei que vão agregar muito na minha vida. Ai, que legal. Resumindo tudo, né? Senão eu fico aqui até a noite. Rolar É. o podcast inteiro. Obrigada. Obrigada. Nicole. Então, vamos lá. Eu sou do Rio, né? Tô aqui em Sorocaba há mais tempo já do que no Rio. Vim por conta do trabalho da minha mãe. E a minha família, ela é bem comunicativa, para não dizer tagarela, né? Então, essa parte do se expressar, do se comunicar, sempre esteve muito presente, né? E desde o meu primeiro emprego, assim, eu brinco que desde jovem aprendiz, eu já trazia alguns traços de liderança, de vendas, né? Que me acompanha até hoje. A minha mãe até brincava que eu tinha 14 anos, jovem aprendiz, e mandava em todos os peões de onde eu trabalhava, que eu trabalhava só com homem. E eu tinha 14 anos e eles me obedeciam, não obedeciam o chefe deles, né? Então, essa parte de se posicionar, de trazer essa comunicação da venda sempre foi muito presente, sempre esteve muito assim no meu perfil, e eu sempre tive muito contato com o público, atendimento ao público, né? E a questão do empreendedorismo também, né? Quando eu era mais nova, eu arranjava tudo que era possível para empreender, seja na época, não sei se vocês pegaram essa época, mas a época de fazer bijuteria, vender e tal. Então, essa questão. Minha irmã vendeu. Eu e o meu irmão no Rio, quando eu voltei, né? Eu vim para Sorocaba, depois teve uma época que eu retornei ao Rio de Janeiro. Eu era menor de idade ainda, então era muito mais difícil de conseguir emprego e eu sempre gostei de ter o meu próprio dinheiro. Eu e meu irmão, a gente resolveu fazer animação de festa infantil. Então a gente, coitado, eu colocava uma peruca colorida nele, ele é mais novo que eu, e levava ele, a gente, de ônibus, né? Quem conhece o Rio de Janeiro sabe que um ponto é totalmente oposto ao outro, né? Então, quem conhecer, assim, da Barra da Tijuca pra Olaria, são 3 horas de ônibus, né? Dentro da cidade. E a gente pegava o BRT e ia pra ganhar, às vezes, R$100, R$200 ali, trabalhar com animação de festa infantil. Mas é uma coisa que a gente sempre quis, né? O empreendedorismo, ele sempre teve muito presente, assim, na minha vida. E eu nunca fui a pessoa de, eu vou, igual a Mayara, eu vou cumprir o horário. Eu sempre pensei que o empreendedorismo ele poderia trazer para mim, que é o que me traz hoje, qualidade de vida, né? A gente sabe que não é fácil, né, com criança, a questão, né, de engravidar, que a gente vai destrinchar mais esse assunto, mas é basicamente isso. Todos os meus empregos sempre foi relacionado a vendas, né? E eu sempre gostei muito dessa questão de ter que convencer as pessoas, né? Então, tanto que na escola minha professora falava, por que você não faz direito? Você vai ser uma boa advogada. Meu marido até hoje fala, você devia fazer direito. Eu falo, não, o meu poder de argumentação é para vendas. Muito obrigada, estou bem onde eu estou, né? Mas é mais ou menos isso, né? E aí agora, há um tempo atrás, quando eu ainda era CLT, eu já falei, não, eu preciso fazer algo mais, né? É uma questão até de objetivo, de propósito, de realmente ajudar as pessoas, né? Que esse é meu objetivo. E aí foi que surgiu a questão da assessoria, né? Há 2 anos atrás, até eu e a Evelyn, a gente começou essa parceria. Nossa, eu parei pra pensar, já fazem 2 anos, né? Eu falei, meu Deus do céu, como voa. Voa o tempo, mas assim, eu tô muito feliz onde eu tô hoje, né? Eu acho que realmente tudo que a gente faz na vida, toda a nossa trajetória pessoal traz uma bagagem, né? Pra gente poder chegar onde a gente tá hoje. E que bom, né? Realizadas. Exato. E nada é em vão. Exato. Uma hora uma coisa que minha irmã sempre falou. Nada nessa vida é em vão. Sempre em algum momento da sua vida você vai usar, talvez o que você tenha feito lá atrás.
Com certeza. Exatamente. Tudo é conhecimento, né? Tudo é conhecimento, e isso é uma coisa que ninguém tira da gente. Exato. Deus né? prepara a gente. Deus prepara a gente. Ai, por que será que eu tô passando por isso? Não, você não pode entender agora, mas lá na frente você vai Exato. saber por quê. Exatamente. Obrigada. Isso, vem. Bom, minha trajetória começou lecionando língua inglesa, né? Apaixonada por lecionar e principalmente em escola pública, porque é onde os alunos olhavam para mim como professora mesmo, né? Porque escola particular, escola de idioma, parecia que eu estava lecionando para clientes. E isso me incomodava bastante. E me firmei na escola pública, apaixonada, só que por conta de barulho e N coisas, eu fui tendo dores de cabeça. E eu fui me automedicando. E eu perdi a noção de quanto tempo eu já estava me automedicando. Quando eu prestei atenção, aí eu já estava com crise de enxaqueca, que já me levou para a síndrome do pânico. Então, fui afastada das aulas. Paralelo a isso, eu também dava aula particular, aula em empresas, para empresários. E me vi num momento totalmente de licença médica, tendo que parar e me cuidar. Me cuidei, e aí falei, não, vou voltar, e voltava para minha sala de aula e eu passava mal, né? E é uma coisa que a gente não controla, não sei se vocês tiveram Sim. síndrome do Uhum. pânico, quem tem sabe como funciona, e eu me tornei um perigo para os meus alunos ali dentro da sala, porque eu cheguei a desmaiar, enfim. E aí me afastava para me cuidar, e aí não. Aí me cuidava, tal, tá na hora de voltar. E lá, tentando voltar, e não dava certo. Até que eu entendi, fazendo terapia, claro, que você pode desistir sim, né? As pessoas falam muito, ai, não desista nunca, não desista nunca. Mas quando você tá persistindo, quando você tá ali tentando e você tá melhorando, tudo bem, mas no meu caso não. Eu estava insistindo. Então eu tentava voltar para a sala, amando o que eu fazia, mas eu passava mal e me afastava. E cada vez que eu voltava, eu piorava. Então aí eu aceitei o conselho do meu médico, né? Passei por neuro, psiquiatra também. Falei, não, vou me readaptar, né? Para não ficar mais em sala de aula por conta. A escola é viva, né, gente? Então barulho faz Sim. parte. E depois eu descobri uma misofonia, né? Que é barulho de quem fica tocando campainha, me incomoda. O barulho da campainha. Não sabia, mas eu tenho Isso também tem isso. Tem telefone tocando assim, se a pessoa não vai, dá vontade de ir atender, sabe? Barulhos repetitivos, moto, né? Praças de alimentação de shopping, esqueça. Gente, o meu nome disso. Misofonia. Misofonia. Você tem, você tá sabendo agora. Às vezes Não eu sabia o tô. nome. Eu tava, às vezes, na praça de alimentação com alguém, mas eu ouvia o que as pessoas em volta estavam falando. É horrível, gente. Isso parece que o ouvido fica mais, né? Cinema, às vezes o barulho, né? Aquele barulho da tela, né? Ainda mais hoje em dia, 3D, 4D, 5D, 6D. E aí também de chegar a sair na metade do filme e não aguentar ficar. Então hoje em dia evito tudo isso, mas vivo plena. De casa a gente. E aí eu me readaptei na escola, voltei para tentar me encaixar, né, numa outra função. Só que eu via os professores, a maioria, na época eu voltei no período noturno, que era mais tranquilo, escola regular ainda, e eu via os professores entravam às 7 da noite, era 7h15, eles falavam assim, ai, nossa, não vejo a hora que chega às 11 para ir embora. Acabou de entrar. E isso era uma segunda-feira, Nossa! e eu queria estar no lugar deles. Aí eu entrei em depressão. Aí eu fiquei um tempo afastada, cuidando de mim. E aí, terapia, claro, retomei minha fé. E aí comecei a me entender que eu tinha que aceitar. Não dava mais para ficar insistindo, né? Então desisti sim de lecionar. Mas o que eu descobri, né, na terapia, é que nós temos vários dons naturais. Então a gente só precisa às vezes parar um pouquinho, não é buscar nossa essência, nossa autodescoberta.
E paralelo a isso, também eu estava num casamento, queria engravidar, e na verdade eu queria ter 4 filhos, imagina, não é? E eu tomando medicação, né, para pânico, enxaqueca e depressão. E eu falei, eu preciso melhorar logo, né? Eu preciso ficar bem, porque eu preciso parar de tomar medicação para poder engravidar. Só que só a terapia parecia que não me bastava, então eu comecei a estudar. Estudar por conta, estudar muito, e muito, muito mesmo, né? E melhorei, né? Falei, nossa, fiquei bem. E aí me descubro com endometriose. E aí meu sonho de ser mãe, não é? Teve que dar Mais difícil. mais difícil, só que aí eu já estava com os meus 35 anos, eu acho. Então aí bate aquele desespero, né? A idade, né, de ser mãe, né, de poder ser mãe. E aí a luta, né, para tentar me entender nesse novo contexto. Porém, como eu falo, né, a terapia para mim foi essencial, tanto é que hoje eu sou, porque eu descobri que os 4 filhos que eu queria, na verdade, era para mostrar para minha mãe que eu queria você podia. ser uma mãe melhor do que ela foi tendo 3 filhos. Gente, minha mãe é ótima, tá? Minha mãe, ela fez o que ela pôde dentro, né, do que ela sabia, dentro das possibilidades, mas para mim não foi o suficiente. E depois eu descobri que como filha também não foi suficiente para ela, né, com a minha autodescoberta. Mas enfim, super Bia, resolvemos deixa eu isso. pedir pra você matar uma curiosidade minha, que eu acho que é Ah. das meninas dentro do que você tá falando. Ah. Inclusive, vou roubar o lugar da Emily rapidinho. Você falou que você começou a estudar, né? Sim. Em que momento que você viu que isso poderia ser, né, um empreendimento realmente? Porque Uhum. hoje é o seu trabalho, é a sua profissão, Sim. né? Em que momento que... Porque você, pelo que você tá contando pra gente, você começou como um autocuidado até pra você, Sim. de você cuidar do seu mental, Sim. né? Em que momento que te deu esse start, né? Você passou por tudo isso, a gente Sim. sabe que é uma carga emocional gigante, né? Uhum. Mas em que momento que você falou assim, nossa, eu acho que lecionar, ok, já não tá dando, eu vou ir pra esse lado da terapia. Quando que foi essa Sim, virada de chave? na verdade eu já não estava mais lecionando, né? Eu estava na escola com uma outra função dentro da coordenação da escola, não como coordenadora, Uhum. mas tentando me descobrir na escola. Aula particular, aula empresa, vinham os gatilhos, porque preparar aula, você prepara para a escola, você prepara para a empresa, você Sim. prepara para o particular, então vinha aí algo que eu não me sentia bem. Então eu falei, não, vou ter que parar com tudo que refere-se ao lecionar. Uhum. Isso vem no momento que eu descubro que não é o meu casamento e nem eu que queria ser mãe, 4 filhos, casa cheia, aquela coisa toda, né? E o meu casamento não fazia mais sentido. Uhum. E me separei, e a partir do momento que eu me separo, me mudei, eu mesma saí de casa e fiquei 12 dias. Sozinha, quieta, 12 dias sabáticos. sabáticos. Eu lembro que eu me mudei com uma cama, uma mesa de jantar, roupa e livros. Uhum. E era inverno, época de férias, de julho, da escola. Então eu me entreguei a mim mesma, né? Uhum. E aí foi interessante porque descobrindo, né, o que que eu vou fazer, porque eu não me via chegando na escola, fazendo alguma função, indo para casa, assistir série, embora eu amo série, né? E não, eu gosto de trabalhar, sempre gostei. E aí eu vi perícia grafoscópica, um curso, né? E lá no passado, quando eu fiz como que era o nome que a gente... Vocês são novinhas, que a gente fazia um exame para descobrir a profissão. É teste vocacional. Isso, e tinha Nossa, eu tô dado... novinha assim, eu peguei. Pegou? Aí tinha dado psicologia e direito. Eu Uhum. falei, nossa, Sempre que dá psicologia, dá direito também. ai, bom meu também. saber. Ele tá no mesmo. E aí, na época, eu passei em psicologia, né, federal, mas aí não ia ter essa dinâmica de conseguir curso integral, não daria para eu morar fora, né, e me custear, não podia contar com os meus pais na época. E falei, não, à noite, onde eu vou trabalhar à noite, né? Eu falei, não, garota de programa, não vou ser.
E aí, como não era um sonho a psicologia, eu falei, não, vou dar um tempo. E aí comecei a trabalhar com parte financeira, outras coisas que eu não me dei bem, tá? E aí veio a perícia grafoscópica, eu falei assim, olha, direito, psicologia, né? E comecei a fazer o curso. E assim, tem a parte da grafologia que eu tinha estudado na faculdade de letras, que é você entender ali, né, a letra, que a letra ela vem do cérebro, da mente, e não do punho. Entrando que a Evelyn acabou de falar, né? Que o conhecimento a gente sempre vai usar em Sim, algum momento. sim. E aí comecei os estudos, e aí bem essa parte mesmo da dinâmica do traço, da letra, aí falava um pouquinho até das emoções, eu falei assim, nossa, que incrível isso na faculdade, que legal. E aí veio a parte de fazer laudos. E aí eu falei, meu Deus, direito não é pra mim. Descobrindo. Nossa, eu falei, meu Deus, que difícil e chato, né? Mas aí me formei, peguei acho que umas 2 perícias só na época, fiz com louvor, mas não era aquilo que eu falei, Fazer o coração. sim, e lá com os meus 40 anos já, falei, não dá pra viver assim. Acho que quando você tá começando e você fala, vou trabalhar aqui, vou trabalhar ali, tá tudo bem. Mas com a minha idade, eu falei, não, eu quero algo que eu sinta prazer em fazer, como eu Sim. sentia lecionando, né? E aí eu falei, bom, se eu gostei da parte da letra, né, que me remeteu à grafologia, falei, vou voltar a essa parte, vou ver como é que tá a grafologia hoje em dia. E aí voltei para grafologia e aí fui E aí foi se lendo, reencontrando. fui me reencontrando Legal isso, e né? fui vendo o quanto é o processo que eu passei da minha autodescoberta, né, do meu autoconhecimento, é, Foi necessário. não podendo ser professora, né, e terminar um casamento, né, terminando, e eu recém feito um procedimento de videolaparoscopia para endometriose, nem sabendo se eu queria ser mãe, e eu falei, poxa, eu tinha já, Nicole, eu tinha sabe quando você constrói, um caminho de como você fazer essa autodescoberta mais rápida, digamos assim, né? Porque eu tinha terapia, mas ao mesmo tempo, como eu estudava muito, eu fui aprendendo e colocando em prática, né? Porque aprendizagem, informação só é conhecimento quando a gente coloca em prática. Exatamente. E aí eu falei, não, vou estudar. Aí comecei a estudar. Ai, fui desde a psicanálise, e aí depois Começou a se aprofundar. vem a neurociência, né, que fecha as lacunas Sim. da psicanálise, faz todo sentido para o cérebro. E dentro do que eu já tinha desse passo a passo, digamos assim, eu falei, por que não? Eu trabalhar com Ajudando. isso, ajudando as pessoas, não é? Porque para mim, eu estava lutando contra o tempo, porque eu queria ser mãe, né? Então eu vejo quantas pessoas estão doentes, depressão, ansiedade, síndrome do pânico e várias coisas. E, e é tão bom quando você fala, nossa, eu tô melhorando, né? E você não fica ali dependendo de um ano de análise, de terapia, 2, 3 Eu vou anos. aproveitar o seu gancho, né? Eu acho que o mais bacana, né, do empreendedorismo, eu acho que é ele permitir que você recalcule essa rota, né? Ele permitir que, independente da fase que você esteja, da idade que você esteja, você consiga falar, opa, eu tenho outro caminho a ser seguido, né? Eu acho que eu enxergo como fazer ser possível, sabe? Sim. Então, assim, independente do que você estudou, eu sou formada em estética, né? E hoje eu não atuo na área, eu comecei dando treinamentos na área da estética, trabalhei com eletroterapia, equipamentos de ultrassom, criolipólise, eu dava treinamento de tudo isso. E eu gostava disso. Mas eu comecei a ver uma necessidade dentro da estética, inclusive, a Mayara vai me entender, porque muitas profissionais, elas focam muito na teoria, né, do que teoria que eu falo assim, na parte prática da pele, né, do equipamento, a técnica, e esquecem que para elas conseguirem ter a profissão dela, elas precisam de muito mais, elas precisam entender um pouquinho do financeiro, entender de como que vai trazer esse cliente para elas. Na verdade, isso é empreender, né? Porque o Exato. empreendedorismo não é só a parte manual, Não é a técnica não é só só. atender, não é só você entender
você é tudo, né? Exato. A partir do momento que Você você tem uma empresa, você empreende, não é só, no meu caso, né? Eu vou atender e fazer um botox, por exemplo. Não, tem a parte financeira, tem a parte de vendas, tem a parte burocrática, Sim. tem a parte de compras, Exato. a parte de estoque, tem todo um por trás. Inclusive, um gancho da Bianca, você teve que passar por todo esse processo para hoje você poder dar um suporte, poder Uhum. falar com propriedade, Com porque você propriedade. passou. Justamente. Então, às vezes a gente não entende por que que eu passei aquilo, porque lá na frente, Uhum. acredito muito nos Isso vai planos de ajudar. Deus, né? Exato. Sim. Lá na frente, você vai precisar desse caminho que você percorreu, bagagem, né? Dessa bagagem. Então, por que que eu passei por isso? Sim. Porque lá na frente tem um propósito, Sim, né? Exato. Porque se você não seria a mesma pessoa hoje de se jeito você não nenhum. tivesse passado por isso. Uhum. De jeito nenhum. Então, igual a Nicole também, ela passou por esse processo de Uhum. trabalhar com equipamento, com estética, para hoje ela poder entrar nesse meio, né? Exato. Que ela é especialista em assessorar mulheres, certo? Em vendas. Então, assim, você tem que ter uma história, você tem que ter uma bagagem. Exato. Então, até falando sobre isso, né, eu fiz direito, né, Agora vocês agora sabem. você falar. Não, mas eu fiz, né, direito, estudei por 5 anos, sou formada. Até então, né, até os meus 20 anos, era o sonho da minha vida, né, só depois que eu fui descobrir que não era. Quis desistir. Quis, por força maior, né, não que eu quis desistir, mas a gente passou por um processo muito complicado em que as coisas externas me fez pensar sobre essa desistência. Não que eu quis desistir porque ali eu vi que não era algo para mim, Sim. mas porque tudo que estava rolando ali ao redor, problema familiar com falecimento, doença, enfim, era uma coisa que estava sobrecarregando demais. E aí entra muito o nosso mental emocional, né? E depois, né, que o meu pai faleceu, na verdade, que eu percebi que o meu sonho tinha morrido junto com ele. Então foi muito bizarro. Não conseguia nem. Aí depois veio pandemia, então não conseguia nem estudar para a OAB, né? Que passou a pandemia, parou tudo. Mas enfim, entrei para o empreendedorismo. Que isso era uma coisa que eu sempre quis. O empreendedorismo nasceu comigo. Isso é bizarro. De venda Porque trabalha desde muito. sempre. Oi? Venda trabalha muito. Exato. Você trabalha tanto. Eu falava, gente, eu não quero isso para mim. Tanto que desde o início, desde a minha primeira profissão, comecei a trabalhar com 16 anos, no fórum, inclusive. E eu falava, gente, não gosto de. Eu falava pra minha chefe na época, a chefe do cartório, falava assim, viu, não funciona horário comigo. Eu batia cartão ainda, não era nem cartão, era aquele negócio, aquele Uhum. folheto amarelo Que Aí, tem ainda, né? Tem ainda? Tem. Então, eu nunca chegava no horário, que meu pai me levava, daí meu pai atrasava, daí eu sempre, né? Enfim. Aí, a minha mãe falava, Evelyn, você precisa ter uma carteira de trabalho, você já tem 16, você já tem 17, você já tem 18, você já tem 19, você já tem 20, e você não tem carteira de trabalho. Então ela foi falando, compra aquele carnezinho, não, GPS, paga pelo menos. Porque ela via, né, Exato, e é da cultura, né, deles Sim, também, né, exato. dos nossos pais. Eu ia Assim, falar gente, isso, é cultural. gente, não tem carteira de trabalho até hoje. Então assim, ou deu certo ou deu certo, senão já era. Você sabe que o meu pai, ele era da aeronáutica, né, concursado federal, né, concursado não, ele fez na escola militar para aeronáutica, então ele que me aconselhou na época de fazer um concurso, né, e eu sou muito grata a ele, porque o que a princípio eu achei que era uma pegação de pé, né, eu falei, ai, o quê? Fazer concurso, né, ele falou, não, porque um dia, só de você saber que você tem uma estabilidade, que hoje em dia já não é mais assim, mas na época era, né? E ele teve essa estabilidade, né? Por anos, né? Enfim, aposentou com 45 anos, né? Um sonho, imagina. Já era para eu estar aposentada assim, né? Mas foi graças a ele que eu me separei 2 vezes, né? De ver um relacionamento que não era para mim, relacionamentos que não estavam saudáveis mais, que foram ótimos por um tempo, mas chega um momento que não era mais, e me permitiu eu mesma
não quero mais, vou sair, vou me separar e ter a minha renda, Isso né? é De ter não essa ser, segurança, né? sim, essa segurança. E não depender, ai, meu Deus, será que eu vou receber pensão? Como será? Não é? Às vezes até esperar que a outra pessoa tome a iniciativa da Sim, com separação. certeza. Exato. Então, Que hoje até o momento, né? Para mim fez todo sentido, Trouxe essa com segurança. certeza. E pai também ali Sim. orientando. Mas então, eu nunca consegui ver essa coisa que sempre os pais passam pra gente, Tá. né? Inclusive, minha irmã também, ela passava isso pra mim, de assim, é estável, Uhum, você tem uma segurança. Eu falo, uhum, não, eu não quero isso, eu não quero a coisa, tá certo ali o que você vai ganhar naquele metade, aquilo ali, uhum. está garantido. Gente, eu sempre quis, sabe, desafio, falar, não, eu posso ganhar Eu acho que tanto, vai muito mas eu de posso não ganhar personalidade também. então, assim, eu falava, eu quero esse desafio. Então, gente, eu vendi brigadeiro, eu vendi roupa, tinha uma marca de roupa que eu amo, né? O amor da minha vida. Uhum. E aí eu entrei pro marketing, fui social media também, era um celular, um Canva gratuito, um sonho. E então, assim, eu sempre quis, né? Eu via quando a época que minha irmã começou a vender semi-joia também, Delirium era o nome ainda. Nossa, o Instagram tá ativo até hoje que eu vi. Então, Às assim, vezes eu dá via fundo. aquilo, eu achava incrível, sabe? Eu queria aquilo pra mim. Então, quando minha mãe falava eu falava, não, mas eu não quero, eu não preciso, eu não vou precisar. Sabe, desde sempre, desde adolescente, eu falava, não vou precisar, porque eu vou ser muito rica. Então, sempre também, ai, o que você quer ser quando crescer? Eu falava, eu quero ser dona de shopping. Loucura. Mas, assim, eu sempre quis ser Não é dona tão de loucura hoje alguma em dia. coisa. É aquela... Mas eu sempre quis ser dona de alguma coisa. Eu falava, eu quero ser dona de tal coisa, dona de tal coisa. Sim. Então, o empreendedorismo, ele nasceu comigo de uma maneira muito Exato. natural. Uhum. Então, quando eu fiz direito, eu também cheguei a pensar em prestar concurso para delegacia. Só que eu pensava, gente, eu vou ficar presa numa delegacia. Sim. O Estado vai ser meu chefe. Não quero. Vou prestar concurso para promotoria. O Estado vai ser meu chefe. Uhum. Deus me livre. Não quero. Então, eu Já sempre passei por esse tive delírio também. então, assim, hoje eu tô muito feliz e realizada com o que eu faço, né? Por muitas vezes eu falei, ai, perdi 5 anos da minha vida fazendo direito. A gente que não sei pensa o muito quê. isso, né? De Exato. perdi, igual a Bia falou, nossa, eu perdi. É que vem um pouco dessa questão cultural, igual você falou da carteira de trabalho, Sim. assim como foi passado pra Bia também a questão de, meu Deus, 40 anos, eu não fiz nada. E aí eu até vi uma postagem esses dias falando, né, de grandes nomes que hoje a gente conhece e que às vezes começaram com 40 anos e que, Sim. assim, Muito. alguns já até faleceram e deixaram um legado aí, né, através do empreendedorismo. Então, assim, eu sou uma pessoa que eu me cobro muito, né? As pessoas que estão ao meu redor sabem que eu me cobro o tempo inteiro, né? Tô aprendendo com terapia a me cobrar um pouco menos. Mas eu acho importante a gente trazer isso de que o empreendedorismo, ele traz essa permissão de, cara, nunca é tarde pra você começar, Nunca. sabe? Exato. Não existe tempo certo. Você pode começar com 50, com 60 e se transformar num sucesso, deixar um legado pras pessoas, assim como você pode começar muito jovem, né? Exato. Tem muita gente que começou com Exato. 13, né? A Isabela Matti, né? Que é uma maravilhosa, uma empreendedora maravilhosa. Ela começou com 13 anos a empreender, né? Ela tinha um blog ainda na época. E hoje ela tem 24, se eu não me engano. E chegou no ápice da vida dela. Exato. Profissional e pessoal, que hoje ela, né, é casada, tem 2 filhos, então ela é milionária, tem as empresas dela. Então, assim, o tempo não ele é muito relativo. Muito. O tempo é relativo. Então, Sim. você pode adquirir o seu sucesso aos 20, aos 30, aos Sim. 40, aos 50, aos 60. Então, só que assim, o sucesso, ele é muito pessoal também. Então, às vezes, o Exato. meu sucesso é Não diferente do seu. exato. E Eu tá vi- tudo bem, a gente tem que aceitar e viver a nossa realidade e não a gente deve se espelhar no outro e não fazer com que a vida do outro seja Seja nossa. a nossa. Eu vim de uma crença onde meu pai, né, trabalhando, né, pro governo, né, federal, minha mãe, dona de casa até então, e eu não tinha nenhum exemplo de tio, de tia, né, eram professores, todos seguindo uma carreira, né, Seguindo um advogados, padrão, né? sim, enfermeiro, médico, então eu não tinha esse olhar. Só que quando eu me vi fazendo perícia grafoscópica, tive uma professora, Fabiana, o nome dela, alguma coisa, não me recordo.
Sabe aquela professora que domina, aquela professora que você fala, meu Deus, é isso que eu quero da minha vida mesmo? E eu fiquei tão encantada que eu fui procurar o Instagram dela. E na aula ela falou, faz 11 anos, né, que eu tô nessa carreira. É, Aí eu pensei, 11 anos na carreira? E ela ali, eu falei, não, ela é mais velha do que eu. E para mim, ela tinha nascido perita, nascida fazendo aquilo, com dom. E aí no Instagram dela eu vi que não, que ela tinha tido outras profissões. E aí, com 50 anos, ela descobriu a perícia, né? Ela já estava na área de direito, se apaixonou, se aprofundou, especialista, incrível na área, e ela com 61 anos. Uhum. E aí eu pensei, eu com 40, acho que eu tava na época, ela com 50 e tá essa maravilhosa, Então, eu pode com usar 40. resposta. Então ela foi assim um exemplo para mim, que eu nem a conheço, ela nem me conhece, mas próximo a mim eram professores. Professores que têm aquela carreira e o sonho é qual? Se aposentar. Tá cedo. É, Só que eu me vi a no pessoa mundo, começa já querendo sim, terminar. Olha que sim, louco. Exato. e aguardando, tá? Pensando no término. E aguardando, eu não vejo a hora de me aposentar para começar a viver. E aí você começa a repensar, gente, Acho- se você não vê a hora de se aposentar, será que você tá trabalhando com o que você gosta? Exato. Sim. Que a vida é você aproveitar o processo também, Sim. não é só Mas nascer e eu acho morrer. que é realmente algo que eu falo que é implantado na mente das pessoas, né? Eu sempre gostei de tudo um pouco. Crença. Então foi até o que a Evelyn falou, a gente sempre usa alguma coisa. Eu fiz curso de guia turístico no Rio de Janeiro, eu sou formada em eventos, fiz estética, cursei 1 ano de veterinária. Olha que louco. E aí eu ficava assim, eu falava, gente, eu não termino nada. Entrava naquela coisa, eu falei, não posso. Então, quando eu fiz a estética, foi algo que eu comecei porque eu tinha começado a empreender, né? A minha mãe, na época, investiu e abriu uma esmalteria. Eu fiz curso de manicure. Olha, E aí era ali na General Osório, ali, tipo, um ponto legal, tudo. E uma salinha ali. Comecei a atender, falava, cara, eu não gosto de fazer a unha das pessoas. Não é pra... Colocar a mão na massa nesse sentido não é pra mim. uhum. E aí, eu ali já fiz curso de alongamento, de unha, tudo, e coloquei pessoas para trabalhar para mim, porque eu queria ficar só no administrativo, né? Mas aí, quando eu comecei a estética, foi por conta disso. Foi porque eu falei, não, eu quero colocar mais serviços, né, na esmalteria. Foi uma coisa que depois, logo, eu mudei de ideia, né? Na época, eu tinha um namoradinho que morava em Curitiba, daí eu falei, não, vou me mudar para Curitiba, aí que não sei o quê, umas coisas meio assim. Mas eu terminei a estética pensando, não posso desistir, eu não posso deixar mais uma coisa sem finalizar, né? E ainda tinha aquela coisa de, para eu conseguir mudar da estética para a área comercial, mudar na minha cabeça que, não, tá tudo bem eu mudar de área, né? Uhum. Porque na minha cabeça, não, eu sou formada em estética, por que que eu vou trabalhar com vendas? Por que que eu vou para a área comercial se a minha formação E é tudo é estética? vendas, né? E tudo é vendas. Não, só que aí eu comecei a parar pra pensar, gente, a venda está comigo desde antes da estética. Tá ali, ó. Sou eu. Então você não viu. Exatamente. Porque assim, eu É trabalhei. que vendas, entre aspas, não era visto como uma profissão. Não, A Não. vendas você- ela é inserida em todo o Exato. negócio. Sim. E hoje eu falo, gente, vendas é a única profissão. isso, gente. A vendas é a única profissão que te permite ganhar muito dinheiro sem você precisar ter uma formação, assim, uma graduação, eu falo, Sim. né? O meu marido é vendedor. Você tem que ter garra e vontade. Exato. Uma pessoa que tem técnica e a outra pessoa que tem garra e vontade, Exato. ela vai Eu antes brinco, do outro. eu brinco que em Eu casa eu já- tenho um pupilo, né? Que é o meu marido. Porque o meu marido, ele trabalhou sempre em fábrica. Uhum. Tipo, coisa de máquina, de manutenção, peão mesmo, né? E aí, quando ele foi mandado embora da última fábrica que ele trabalhou, surgiu a oportunidade dele entrar como vendedor. E quem acompanha, a gente vê a transformação, é uma pessoa que ele mesmo falava, eu não sabia que eu poderia ser vendedor. Uhum. E foi o que você falou, é determinação, é você entender, é você juntar técnica, Sim, juntar, e- de conhecer pessoas. E hoje é um E baita assim, de um vendedor. As vendas, elas têm várias modalidades, né? Exato. Eu nunca gostei de venda. Nunca. Mas você Mas é vendedora. Eu Também- sou vendedora eu também e as não. pessoas falam que eu sou vendedora. Eu falo, como assim? Só que aí, na autoanálise, Sim. eu falo que eu não gosto de venda ativa, é uma coisa que a gente conversou na nossa última reunião. Exato. Não gosto de pegar e ligar. Oi, Não. você quer- eu tenho A um negócio. Evelyn é do Não, a minha contato. venda é puro networking e relacionamento. Exato. Então, eu vou te conhecer? Não vou te conhecer.
A venda vai ser uma consequência e não estou conversando com você para vender. A Mayara fala que ela não é vendedora, Não. mas ela é vendedora. Então, Ela assim, é. nós falam, tenho amigos que falam, Mayara, você é vendedora. Eu falei assim, lógico que Então. não. Só que uma vez eu vi uma apresentação da Natália Arcuri. Gente, aquilo ficou na minha cabeça, porque eu pego algumas coisas das pessoas assim e fico pensando, Martelando. tô pensando. Ela falou, você vende pra Netflix de graça. E realmente, quando a gente gosta de alguma coisa, a gente vende de graça. Exato. Aquele filme, você não indica, nossa, aquele filme, você tá vendendo de graça. Por que que Porque você vai vender o marketing seu boca a boca é produto? Sim. Por que que você não vende o seu produto? Né? Exato. Então, assim, gente, é sensacional. E Pegando o gancho, né, do processo, que é uma coisa que eu queria falar, da vida ser um processo, né? Você vê, a gente tem todo o processo e eu acho que as coisas têm prazo de validade. Sim. Que aí você falou da professora, né? Uhum. Tudo é um processo. Só que tem a maturação. Então, assim, eu não vou ser para sempre isso. Daqui a pouco vai dar uma reviravolta na minha Sim. vida que eu vou, E tá com tudo tudo bem. aquilo que eu tenho, o que que eu vou fazer de novo? Com Exato. tudo aquilo que eu tenho, o que eu vou fazer de novo? Sim, né? eu me via lecionando e sempre aprimorando, sempre estudando e sempre querendo melhorar dentro de um mundo onde as pessoas, isso tá bom, né? O governo, né? Porque eu sou do governo de São Paulo, funcionária, né? Ainda. E vai dar um curso tal, então eu vou fazer aquele curso porque eu vou ter que melhorar aquilo. Eu não, eu sempre ia além, né? Talvez por lecionar o inglês mesmo, né? Fora da escola, mas eu nunca me contentava Com com aquilo. nada. E é muito incrível, assim, porque desde sempre, amigas, primas, enfim, sempre me procuravam por um conselho. Ai, Bia, olha, aconteceu isso, tá acontecendo isso, tal. E eu ali com os meus conselhos, né? Até elas falavam, nossa, você parece uma psicóloga, né? Só que, só que isso pra mim era como um elogio, apenas. Ai, que legal. E já era um dom, Exato. né? Como você falou de vendas, né? Tudo caía, né? Porque nas tem vendas. essa questão, né, de que, igual a Mayra falou, tem algumas coisas, até estética mesmo. Há muito tempo atrás, era um hobby, era uma coisinha Sim. ali pra mulher ela ter o dinheirinho dela, né, pra não ser Era só um dona extra. de casa. Era um extra, não era uma profissão, né? Hoje a estética, o Brasil, ele tá muito mais avançado do que muitos outros países na questão da estética, né? Então, o pessoal que tá indo para fora tá se dando super bem também, porque o Brasil ele é muito mais avançado em questão da estética, é uma estética diferenciada, né? Tanto facial, corporal, manicure, tudo é muito diferente, né? O brasileiro ele tem o dom da estética, né? Eu falo que é gritante a diferença de avanço, né, da estética do Brasil para outros países. Mas foi implantado de que não era uma profissão, é a mesma coisa vendedor, né? Até hoje ainda tem esse preconceito, tipo, é só um vendedor de shopping, é só um vendedor de não sei o quê. E as pessoas não conseguem ainda estar passando por esse processo, mas que vendedor é uma profissão Sim. que pode te levar para lugares extraordinários, entendeu? Depende Natália- exclusivamente de você. Né? Exatamente. E até falando dos processos que você falou, a vida ela é muito engraçada. Eu sempre falei, o direito não era para mim, eu não queria. Só que hoje, atuando no marketing, eu Eu ia vejo falar isso. que o direito ele tá ali. Tá ali. Meu pai tá falando, tá vendo? Me escuta. Ele Me tá escuta, ó, voltou Eu pra você. falei. Então, assim, eu uso hoje o direito. Gente, 95% dos meus clientes hoje são Da área de advogados. direito. Da É área. escritório de advocacia. Aham. Então, assim, a confiança que eles têm em mim por eu ser formada em direito é muito Exato. maior. Então, eu consigo hoje usar o meu conhecimento Sim. em algo que eu gosto e não Exato. diretamente. O conhecimento, ele vem com a gente, né? Isso acontece comigo, porque assim, igual a Mayra falou, hoje eu atendo tanto homens quanto mulheres, mas a maior parte das minhas clientes são mulheres e a maior parte delas na área da estética ou beleza. Então, isso também traz, né, querendo ou não, uma segurança para as minhas clientes de que, por exemplo, eu vou fazer uma campanha de vendas lá com a clínica da Mayara. Ela sabe que eu sei o que eu tô colocando lá porque eu conheço o procedimento.
procedimento. Então, facilita muito, né, essa questão do processo também. Então, Sim. a gente traz, né? Uhum. Tudo que é bagagem a gente usa. A questão dos eventos, eu falo, gente, sou formada em eventos. Pessoal, você não usa? Eu falo, gente, o que eu mais uso Tem é minha todos. formação em eventos. Seja na minha área pessoal, porque minha família adora um evento e todos sou eu que organizo, desde casamento, chá de bebê, batizado, o que for, desde a parte profissional, né? Que às vezes dou um auxílio Cliente pra que Evelyn, precisa. cliente que precisa. E é isso. Então, assim, a gente vai usar em algum momento, Uhum. né? E, gente, Ah, desculpa. imagina. Mas pegando, né, a Natália Beauty, ela fala que antigamente ela não é formada em nada, ela fala. Eu tava vendo um vídeo dela e antigamente a estética era vista para quem não deu certo, ia para estética. E Exato. só que hoje a estética ela é além, né? Também a parte emocional. Porque assim, antigamente quem gostava de estética era fútil, né? Ah, você gosta é porque você é fútil. Não. A estética ela tá ligada diretamente com o emocional da pessoa. Uhum. Autoestima, Sim. posicionamento. Então entra na parte emocional da pessoa, como ela vai se posicionar. Sim, Ela precisa estar bem para estar no Eu negócio não sei dela, vocês, para mas vender. quantas vezes eu ali fazendo minha unha e falando a minha vida pra manicure. Exato. Uhum. É um Né? momento de É um terapia. momento de Aham, E Não, isso é uma das coisas, sim, né? Sim. Mas assim, a pessoa estar bem, Bem. olhar no espelho, estar bem para é. vender, para Uhum. fazer o marketing da sua empresa, para estar bem emocionalmente. Então, assim, mudou muito a coisa. E olha, eu digo até por mim e além, assim, né? A estética hoje, ela tem um papel tão importante nessa questão da autoestima, da segurança, né? Da mulher em si, porque a mulher, ela só se sente segura quando ela tá bem com ela mesma, Sim. né? Isso é um Exato. fato. E os homens também, que estão E os entrando homens bastante também. agora. É muito geral, não adianta você querer que seu externo esteja bom se o seu interno não tá. Exato, mas assim, dentre todos os desafios que a gente tem, né, dentro de empreender, eu sempre falo que para a mulher é muito mais difícil o empreendedorismo, porque são vários pratinhos para serem Uhum. equilibrados, né? Independente se tem filhos, se não tem, Sim. a gente tem muitos desafios, não é simplesmente só, eu vou empreender. Primeiro que, graças a Deus, isso está mudando, né? Uhum. Mas a mulher antes, ela tinha muito menos credibilidade do que um homem na hora de falar dentro de uma empresa, né? Dentro do empreendedorismo em si. Sim. Ainda Ainda tá nessa tem, luta. né? ainda tem um pouco. É que a gente é bem porreta, a gente não tá nem aí. Exato. Você Deixa eu sabe fazer que uma perguntinha para vocês, só para a gente, né, ir desenvolvendo. Eu queria que vocês me falassem um pouquinho sobre o desafio que vocês sentem hoje, os desafios que mais vocês sentem hoje, tanto quando vocês vão captar um cliente ou enquanto vocês estão atendendo, né, na profissão de vocês podem até dar algum exemplo também. Porque eu acho que isso é uma coisa que todo mundo passa, né? Todo mundo tem desafio, todo mundo tem problema. Então, e por muitas vezes as pessoas acabam falando, ai, será que realmente isso é para mim? Quando ela se vê diante de um problema. Então, eu queria, né, que vocês até trouxessem também, se vocês lembrarem algum exemplo, alguma coisa, sobre algum desafio que vocês passaram, né? Sendo mulher ou sendo empreendedor, independentemente do sexo, né? E o que vocês fizeram para combater isso, né? E se vocês se abalaram ou não, contem para mim aí. Vários desafios. Tô Vários. pensando aqui qual que eu vou falar. Ó, Mas, iniciando primeiro na minha questão em relação à maternidade, eu acho que é o primeiro desafio. Porque antes de eu ter a Maia, né, era só trabalho, né? Então, assim, a minha obrigação, entre aspas, eu tinha um foco e era só trabalho. Hoje não, é o que a Nicole falou, são vários pratos, e vários. pronto que não acaba mais. Aí, primeiro desafio, meu Deus, será que eu continuo? A minha irmã até chegou a falar num momento. E se você parar? Eu falei assim, não posso parar agora. Não posso, né? Porque assim, a área, não só a minha área da estética, como de todo mundo, mas assim, ela é muito dinâmica. Sim. Toda hora tem uma coisa nova, e assim, agora que eu estou começando, retomando, né? E querendo ou não, eu estou no início, né? Faz 3 anos que eu entrei na estética. Então, eu dei uma pausa, agora eu estou retomando. Então, eu não posso parar, porque eu estou em constante evolução. Então, assim, o primeiro desafio é, você engravidou, eu tenho uma pessoinha, né, que depende 100% de mim. Então, o desafio é
cada um tem uma dificuldade, né? Mas assim, diante das dificuldades, se você tem um propósito na sua vida, eu tenho dificuldade na área de vendas. Eu tenho uma dificuldade emocional. Eu tenho uma dificuldade no marketing. Gente, busquem parceiros, busquem pessoas Ou que não- ajude você. A gente sucesso não é sozinho. Mesmo porque tudo é Feliz construído. Exato. Né? é Uma parceria, é um ajudando o outro. Na clínica eu tenho a Bianca também, né, a Xará. É, é um ajudando o outro. Se eu não tenho essa habilidade, eu vou ter alguém do meu lado para me ajudar. Se eu não tenho essa habilidade do marketing, que eu não tenho ainda, gente, mas terei, Vou desenvolver. vou desenvolver, estou em processo, ter pessoas que agreguem no nosso negócio para ajudar você a maturar o seu negócio. Né? Agora, assim, você desistir porque, eu não consigo vender direito. Não, eu vou atrás para Uhum. eu não, eu vou parar porque eu não consigo abrir o Instagram e fazer um vídeo. Não, gente, vamos começando aos poucos, né? Eu tenho uma dificuldade hoje de abrir o Instagram, falar, só que tá tudo bem. Vai ser no meu momento, Exato. né? Tô aos poucos, já tô com os meus seguidores aqui ao vivo, já tô fazendo podcast, né? Mas assim, é buscar, né? E quem estiver assistindo a gente, o que precisar, gente, aqui nessa mesa aqui, ó, tá? A gente não é famosa ainda, mas assim, tem pessoas com bagagem que pode ajudar Exatamente. qualquer empreendedora. Sim. Né? Eu acho que dentro do que a Mayara falou, a nossa situação é muito parecida, né? Nossas filhas têm pouca diferença de idade. Inclusive, gente, você viu aquele vídeo? Coisa mais fofa, as duas juntas. Que elas vêm próximo podcast, a Maia e a Mariana aqui. As estagiárias. As estagiárias, eu brinco que são as Piada estagiárias. interna. Exato. Mas eu acho que hoje, pra mim, com certeza, o maior desafio é equilibrar esses pratos. Eu sempre, né, como eu falei aqui pra vocês, eu sempre fui uma pessoa que eu sempre me cobrei muito, eu me cobro muito. Para mim não existe o impossível, sabe? Eu sou essa pessoa. Então eu tô sempre querendo dar conta de tudo, entre surtos e entre, né, risadas, né? Porque nós mulheres somos assim. Então, a Mayra falou algo importante. Eu acho que a maioria das mulheres, independente da maternidade ou não, já passou por esse momento de, e se eu desistir? E se eu parar? Eu acho importante a gente fazer uma autoanálise, né? A gente tentar se entender e ver o que é importante para você. No caso da Mayara, que é o meu caso também, desistir não se tornou uma opção porque a gente começou a ver, ok, eu sou realizada na minha maternidade, mas isso também é a minha realização. Sim. Né? Então, eu acho importante a gente trazer esse ponto. Hoje, o desafio maior, com certeza, é equilibrar todos esses papéis, porque eu sou a pessoa que eu sou dona de casa, eu faço essa afirmação porque eu sou a pessoa que tira mancha de roupa, tal, eu sou essa pessoa. Então, e ao mesmo tempo, eu quero ser a mãe presente para as crianças, né? Então, eu também quero ser a mãe que não falta nenhuma apresentação na escola, Que profissional. quero ser a profissional, né? Eu brinquei com a minha tia esses dias, eu falo, eu quero ser a Barbie multifunções, porque a Barbie, ela tem várias profissões, ela tem faz várias coisas, né? Então eu falava que eu era bombeiro, eu falei, não, gente, vamos mais chique, eu sou a Barbie, né? Porque faz várias coisas. Eu gosto mais desse termo. Mas sem dúvidas, no meu caso, né, eu e a Mayara, a gente conversa bastante, né, sobre essa questão, por a gente estar nesse mesmo momento, você equilibrar a maternidade, o ser esposa, o ser dona de casa, com empreender, não é fácil. E não cuidar é de fácil. você, né? Porque a E gente tem que cuidar cuidar da gente. E cuidar da gente. Eu, inclusive, essa semana, gente, eu surtei. Porque eu não fui fazer, entendeu? A minha drenagem, o meu peeling da clínica, que estava agendado. E eu percebi, eu falei, gente, como que fez diferença na minha semana não ter ido? Foi uma semana que eu não fui, mas que, pra mim, tá sendo realmente uma questão de autocuidado. Me ajudou na questão de, não, peraí, olha, não existe só criança, marido, momento e pra casa você. e, sabe, empresa. Então, tirar um tempo pra mim, porque é o momento em que eu desconecto de tudo, né? A Bianca, na hora que a gente faz a drenagem lá, ela até fala, começa a ir para trabalho, o assunto ela fala, vamos mudar, vamos falar de outra coisa, né? Pra gente poder ter esse momento. Então, assim, eu acho que dentre os desafios hoje, realmente, de empreender, para todas as mulheres, eu acho que o principal é essa questão da credibilidade, que a gente ainda tá tomando espaço no mercado, né? E ser enxergada como uma profissional com potencial, porque eu sinto, não sei se a Mayara tem esse sentimento, que quando a gente mostra talvez esse outro lado pessoal do ser mãe, parece que
as pessoas tiram um pouco a credibilidade, né? Parece que, não, peraí, ela tá fazendo outras coisas, então ela não deve ser tão boa assim, sabe? Então eu acho que tá passando ainda por esse processo. Eu acho que o principal é esse posicionamento que a gente tem que tá tomando sempre pra tá crescendo, sabe? Sim. Acho que crescer no empreendedorismo sendo mulher é muito mais difícil. Essa é a questão principal. Eu acho que o meu primeiro desafio foi estar na área da educação, né? E ter que fazer uma transição para uma outra área. E a grande maioria, né, dos meus amigos, amigas, na verdade, professoras. E eu pensava, com quem conversar? Porque por mais que, né, um amigo tal ali te dá né, uma escutativa, mas é uma escuta de amigo, né? Aí a terapia ajuda muito. Só que eu tive vários medos. Mas justamente por estar numa ambiência, acho que isso é muito importante também. Sim, Vocês falaram muito dos maridos, né? O quanto são exemplo para vocês e construíram ali juntos. Eu não tinha isso sim. mais, né? E aí, falei, não, vou para a zona do desafio. Eu consigo, eu vou dar conta. E uma pessoa muito especial na minha vida, a Erika Gianola, ela, minha prima, e ela foi quem me ouviu, né, também ali, social media, marketing digital, começando, e ela falou, eu acredito em você. Acredito em você, não como profissional, mas acredito em você porque eu te conheço, ela é mais nova do que eu, né? Te conheço pessoa desde de sempre, sempre te admirei, né? Por você levar as coisas sempre a sério, postura, foco. Falei, então tá. Só que apenas atender, eu vi que eu podia mais, né? E aí eu pensei, bom, se eu tenho uma história de vida, né? Vivi isso com prioridade na prática, vou escrever um e-book. E desse e-book, vou para o Instagram, né? Para divulgar meu trabalho. E o Instagram, na verdade, é mais para também, lógico, captar pacientes, sem dúvida, mas também para informar de uma forma simples e clara aquela pessoa que ou não acredita em terapia, ainda tem, né, aqueles, mas será? Eu só vou lá para conversar com alguém, né? Eu vou falar de mim para alguém? Não. Crença, né? Sim, sim. E também aquelas pessoas que não têm condições, né, financeiramente falando, de fazer uma terapia, né, de levar algo ali no Instagram de uma forma simples da pessoa, de contribuir com ela no dia a dia. E o que me deixou, assim, muito, muito feliz é a quantidade de homens, né, que passaram a me seguir. Quando eu coloco caixinha anônima, né, eles aproveitam que é anônima, né, ainda tem isso, Sim. e colocam lá, né, a dúvida deles. Mas aí que eu entendi o empreendedorismo, porque eu venho um lado que eu atendo, tenho as minhas sessões, que eu cuido do financeiro, né? Acabo cuidando, como a Nicole bem me falou uma vez, né? Você é vendedora a partir do momento que você tem um e-book, a partir do momento que você está atendendo, você está vendendo o seu produto, Exato. né? E eu vim de uma geração, né, de família, enfim, que produto é produto físico, né? Livro, né? Sapato, Serviço é mais difícil. Algo Sim, palpável, né? sim. E aí eu me vi nisso, e aí sim, mulheres que eu fui me inspirando, a Evelyn é uma delas, e que eu fui olhando e falando, não, eu posso mais, eu posso mais. E eu venho de um lugar da educação que você tem aquele X de aulas, e acabou. É aquele é teu Você salário. falou uma coisa bem bacana, Bia. Desculpa te cortar, mas da questão da ambiência, né? As pessoas que estão ao seu redor, sim. né? A Mayara falou isso, dessa questão de você não sabe, busque pessoas que estejam Sim, do seu lado, Sim. né? Eu compartilhei, acho que ontem, até eu vi no Instagram, eu achei muito interessante. Se você vê uma pessoa que ao seu ver, né? Que eu falo que não existe alguém mais inteligente que você, mas tem uma pessoa que tem uma facilidade maior numa área do que você. sim. Mas a frase era: se você conhecer alguém mais inteligente do que você, trabalhe em parceria com essa pessoa e não contra essa Sim. pessoa, traga essa pessoa para o seu lado. E eu acho que é primordial Sim. essa questão, né? Aqui, por exemplo, nós temos umas às outras, né? Ali o tempo inteiro se apoiando, se ajudando, e eu acho que é fundamental essa questão do ambiente. E eu acho que muitas mulheres têm essa questão de
vou desistir, porque como a Bia falou, Sim. vai conversar com as amigas não entendem a dor Sim. dela, não Uhum. sabem o que é empreender, não sabem o que é se Exato. dividir em 1000 para ser o financeiro, para ser quem atende, sabe? E Então, também passar por todo o processo, né? Todos os É. desafios, né? O ambiente, ele muda você por Sim, completo. sim. E você precisa estar num E ambiente principalmente, em que seja desafiador. exato. Né? Porque Sim. você tem que ver uma. Eu sou assim, eu preciso de pessoas muito melhores do que eu. Porque não que eu quero ser igual àquela pessoa, mas eu vou porque me isso vai desafiar faz a você- melhorar o que eu Exatamente. já sou hoje. E a gente, como você falou, nós somos seres humanos em evolução constante. Exato. Então a gente precisa buscar isso. Não adianta. Tem até uma frase que eu não sei se eu vou lembrar, que é do Joel J, que ele fala bastante. Eu prefiro ser o bobo da corte do que o rei dos porcos. Uma coisa assim. Uhum. Sim. E, gente, faz muito sentido Por isso. conta do meio que você Por faz. conta do meio. As Vocês pessoas sabem que eu não sou de Instagram, assim, né? Do meu particular, do meu privado. A partir do momento que eu entro, né, nesse desafio e tem lá o Instagram público e tal, que eu comecei a entender o poder do Instagram, não é? E aí você vê, claro que ele depende muito de quem você segue, mas o Instagram foi fundamental para eu construir a minha ambiência, porque a ambiência não é só presencial, Exato. né? As pessoas acham que a ambiência é você ir em algum lugar e ter alguém ali, Quem você né? segue E também. não. E depois da Então, pandemia, isso. sim, Exato. e Basta mais- explorar. sim, Gente, se eu Joel explorar, J, Yuri Tida, Wendel Que Carvalho, você tem consome vários, pessoas que né? Que tem aquilo que você fala, não, isso eu não vou seguir, Uhum. mas isso eu vou seguir. Olha, isso faz sentido com o que eu estou fazendo. Então, essa ambiência digital, para mim, foi a mais importante, porque a física foi muito aos poucos, né? Conheci você no Outubro Rosa, então eu fui, assim, a Naná, né? Que é a minha amiga e também a empreendedora da beleza. Ah, então, esse desafio de ambiência foi, assim, incrível. Hoje, tenho pacientes, né? Mulheres que estão passando por isso, né? Que querem uma transição por questão, como vocês mesmos colocaram, né? De ter tempo de qualidade com os filhos. Hoje Não é? a mulher, eu acho que ela tem essa necessidade. e A aí- mulher, por ter que estar em tantas Sim. áreas, ela tem que Sim. ter essa flexibilidade. E aí elas se veem com amigas que ouvem mais, é uma escutativa apenas, não é? Vem para mim como terapia, né? Mas aí eu trabalho outras questões e eu falo para elas, até ajudo nisso, né? No Instagram, pessoas que eu conheço já tá indicando para ter essa ambiência, porque eu passei por isso, né? Então eu falo, não, olha, o seu problema aqui não é na terapia, Exato. exatamente que eu vou estar resolvendo, mas você precisa de uma ambiência, né? De qualidade, Exato. né? Saudável, pessoas que não se comparam, sim, mas se comparam para uma construção melhor. Isso, eu sou Só muito a uma favor coisa disso para também. complementar, que eu acho importante essa questão da ambiência, a Evelyn até falou, né, de estar com pessoas melhores, mas eu acredito, uma vez eu ouvi, não lembro de quem, né, mas assim, a gente tem que estar em 3 ambientes. Temos que estar com pessoas melhores para a gente evoluir, para a gente Sim. melhorar, para a gente ganhar conhecimento, pessoas no mesmo nível que a gente, para a gente compartilhar experiências, Uhum. e pessoas abaixo para a gente poder ensinar o que a Exato. gente. Então, eu acho que. Vai Maravilhosa. pro corte esse. Vai pra fora. Exato. Tudo. Então, assim, não só estar com, né, Exato. gente maior que eu. Sim. Da mesma forma que as pessoas maiores que eu estão ali para me ensinar, eu também tenho que Preciso estar passar isso. para pessoas que Exatamente. precisam, porque às vezes uma palavra aquela pessoa está precisando, Sim, e pessoas iguais a nós para a gente compartilhar. Então, isso para mim eu levei para minha vida Nossa, é também. incrível. sim. Tá A bem? Evelyn falou Obrigada. da influência dos pais, né? E eu cresci com a minha mãe falando, né? A famosa frase, você é a média das 5 pessoas que você ama, Sim. né? Uhum. Mas esses dias eu vi uma frase um pouquinho diferente dessa, que falava, uma pessoa pode fazer a diferença na vida de outras 5, que é o que a Mayara falou, Isso. né? Então, assim, você realmente buscar, eu acho que isso entra muito no objetivo pelo qual cada uma aqui decidiu empreender, o objetivo do trabalho, né? Na assessoria até da Évore, né?
a gente fala muito sobre o diferencial vou fazer um mexão agora, o diferencial da agência realmente, porque eu já tive contato com outras agências e você vê o diferencial em questão de quando você se une ao propósito do cliente, Sim. né? Que eu vejo muito isso da empresa da Evelyn. E eu acho que o principal é isso, você entender que você realmente tem muito a aprender, mas você tem muito a ensinar também, Sim, né? muito. E que você precisa compartilhar conhecimento. Ainda tem, principalmente, a Evelyn fala muito sobre isso, né? Sobre que ainda tem uma rixa entre as mulheres, do tipo, não vou ensinar, porque senão ela vai ser minha concorrente, principalmente quando é da mesma área. E, gente, não existe mais isso. Existe. Eu falo que conhecimento Público pra todo compartilhado é conhecimento redobrado, né? Então, Exato. você precisa estar compartilhando para que você mesma cresça sim. e você esteja ali no meio que vai te favorecer também, né? Porque a base de cada um é única. Exato. Eu entendo as coisas de uma forma que você não entende. Exato. E a Então, gente abre a mente da outra pessoa. Todo com mundo tem certeza. coisa pra ensinar. e coisa pra Exatamente. E aprender. todo mundo tem alguém que na sua trajetória, que nem você comentou da sua amiga, tem alguém que te ajudou, que te fez parte daquele processo. Sim. Falando da estética, assim, desde que eu comecei minha carreira profissional, lá quando eu tinha 16 anos, há 20 anos atrás, eu tô com 36, teve pessoas que foram chave na minha vida. Sim. E falando na estética agora, eu tive duas pessoas, assim, que eu sou eternamente grata, a Larissa e a Alana, que me deram oportunidade, abriram as portas para mim, compartilham. A Alana compartilha muito conhecimento com todos os profissionais da área. Então, assim, a gente tem muitas pessoas, anjos, né? Que Deus Sim. manda anjos na nossa Sim. vida. Exato. Né? A gente só tem que estar atento a ouvir, saber interpretar. Então, assim, ter pessoas fantásticas ao nosso lado, agregando no nosso dia a dia é sensacional. E dentro da cultura, né, que você tem as horas X de trabalho da educação e você tem aquele salário X, é aquilo, e pronto, né? Aí eu me vi nesse desafio. Tá, eu atendo, aí agenda lota. Ah, tá. Então aumenta o valor da sessão. Ok. Aí as pessoas falam, ah, tá, mas aí você pode fazer R$ 1.000, 1.500 a sua sessão. Eu não tenho público aí, não é? Mesmo atendendo online, presencial também. E aí você pensa, e aí? O que eu faço? Só que aí, graças a pessoas como vocês que já empreendem, né, que eu fui me inspirando, vou fazer um e-book, vou escrever um e-book, né? E Pra aí, atingir sim, pessoas, né? e aí que vem a não têm parte condições de ter lecionado por anos. Vou para palestra. Eu Exato. amo comunicação no sentido de estar ali falando olho no olho. E eu tá vendo que a pessoa tá entendendo que eu tô falando da saúde emocional, da saúde mental, comportamental, de perceber ali através dos olhos que ela tá lembrando da vida dela, né? E terminar a palestra e vir para mim e falar assim: nossa, parecia que você estava falando de mim. Nossa, então eu senti a falta, apesar de atender, apesar de, né, escrever o e-book, ter os feedbacks, mas eu senti a falta da professora que tinha o aluno ali no dia a O calor dia, humano. o reconhecimento e eles crescendo. Porque a minha aula de inglês não era verbo to be, né? Quem foi meu aluno sabe, Eu já né? penso no verbo to Muito be. mais. Era muito mais do que isso, era realmente ali transformação de vida, né? Eu lembro que as pessoas falavam, né? Ai, você trabalha onde? Na escola? O que que você faz? Eu sou professora, né? E eu pensava, as pessoas falavam, e eu pensava, não, eu transformo vidas. Naquela época eu já pensava, né? Eu tô ali ajudando o meu aluno a ele entender que, como escola pública, né? O intercâmbio é para qualquer pessoa, não é só para Exato. quem estuda numa escola particular, não é para quem já fala o idioma. E dentro das minhas aulas, eles já falavam um basiquinho, né? Da língua É um inglesa. propósito, né? Propósito. É o propósito. Não é o que você vende, é o que E aí- você transforma na vida E aí, da pessoa. novamente, por exemplo, ela estava numa escola pública, onde geralmente as pessoas tendem a ter, né? Não, a gente não pode generalizar, mas tendem a ter uma mentalidade de que intercâmbio é só para quem tem dinheiro, Sim, né? Uhum. E isso que já mostra realmente a diferença de você ter alguém no seu ambiente Uhum. que vai te levar para onde você Próximo nível. quer ir e te mostrar que existe um próximo nível, porque muitas vezes as É. pessoas não sabem. E né? eu fui É verdade. encontrada no Instagram por esses ex-alunos e de receber tanto feedback, né, na época que eu comecei com o meu particular só, eu falei, agora eu vou ficar no Instagram. Porque, ai, teacher, né, até hoje eles Porque falam, lá o Instagram hoje não adianta. Canal. Atingir
Muitas pessoas. Obrigada por tudo que você falou. Fiz um intercâmbio em Londres. Ah, eu Que tô aqui, legal. tô morando na Austrália. Ai, que legal. Então, assim, eles cresceram tanto e eu entender ali que a base, né, eu construí com eles e fiz com que eles acreditassem que eles podiam, Exato. Uhum. né? Cada um ali, Exatamente. tanto é que eu nunca tive problema. Ai, aluno indisciplinado, ai, meu Deus. Não, mas justamente por isso, por você primeiro acreditar em mim, né, gostar, amar o que eu fazia Uhum. e de mostrar isso. É pra mim, é pra você, só depende de cada um. Isso é Como bacana. você diz, não se distrai. Não se Não se distrai. é bem isso. Isso é legal pra gente ver as conexões, né? Com certeza. Sim. Agora, vamos apresentar, né? Vamos passar para a reta final aqui Falando sobre do nosso conexões, né? bate-papo, do nosso podcast. Falando em boas conexões. Vamos falar sobre o nosso projeto novo. A gente vai apresentar para vocês aqui, né? A gente está ainda um pouco no offline, né? Uhum. Convidando as pessoas, né? Convidando as mulheres. Vou falar especificamente de mulheres, porque o nosso projeto é voltado para mulheres, tá? Então, vamos começar. O nome dele é Pentágono ama. É, Então a gente lançou esse nosso projeto RN, né? já segue Então, no ele é Instagram, bem Pentágono legal. Woman. Pentágono ama. Para quem não sabe, nós somos aqui de Sorocaba, Sim. né? Então a gente está montando um projeto maravilhoso que é um grupo de networking voltado para mulheres Sim. empreendedoras e que estão em cargos de liderança também, né? E falei um pouquinho também, senão só eu vou ficar falando aqui, eu me empolgo. Imagina, O você Pentágono Uma, ele vem justamente conectando todas nós, né? Exato. Todas essas dificuldades que eu tive, os meus desafios, junto com os de vocês, Exato. né? E compartilhando e como a gente pode continuar ajudando mulheres, não é? Que tem tanta dificuldade muitas vezes de apoio, Sim. não é? Sim. De uma escutativa com qualidade, né? Aqui cada uma de nós Exato. sabemos muito sobre muitas coisas. Com certeza. E aí vem algo, né, como eu falei, ambiência digital, ambiência presencial, que é o nosso Exatamente. projeto de Esse estarmos ali criando uma ambiência toda voltada para o empreendedorismo. Suporte, apoio. Exato. Então, Exatamente. Como a Evelyn falou, a gente foi uma ideia que a Evelyn teve assim num horário, Sim. né? Lavando garagem. Eu estava lavando quintal. Exato. Evento foi o primeiro da estratégia. gente, ela lá no quintal, gente, uma mulher. Vai ver, poxa, a mulher tem várias. Quintal já conversou Já com a Alessandra. a gente já atrás, mas o que a gente tem que fazer? A gente já reformula, porque falam que as melhores ideias são no chuveiro, no caso da Evelyn, saem lavando o quintal. E a ideia Lá só vem não, o quintal. e a ideia só não foi minha, porque eu moro em apartamento e eu Não dá pra... Mas principalmente de algo que sempre era muito conversado entre a gente sobre não se ter um grupo, né? Um ambiente mesmo, né? Que o ambiente a gente cria, né? Através agora desse grupo de networking, onde a gente consiga realmente compartilhar dificuldades. E não necessariamente, como a Mayara falou, não necessariamente somente do empreender. Mas dentro da dificuldade do empreendedorismo existem várias outras Vários braços, do âmbito pessoal Exato. que influenciam nessa jornada de empreender, né? Então, principalmente, eu sempre converso, né, com as mulheres, quando a gente fala sobre vendas, né, que é uma das maiores dificuldades, a gente vê essa questão, olha, eu fiz 500 cursos, mas eu não sei como trazer clientes, eu não sei como captar, e eu acho legal a gente ter, né, interessante a gente ter pessoas onde a gente consegue trocar experiências, que é o nosso objetivo, né, com o Pentágono. A gente vai estar tendo ali uma troca de experiências, um ambiente onde vocês vão poder se abrir realmente com pessoas que vão te entender, e muitas vezes a Mayara pode ter passado por uma situação que eu esteja passando e me agregar algo, assim como a Evelyn, como a Bianca e as outras assessoradas que nós já temos, né, associadas, assessoradas. Tá acostumada. É costume. Associadas que nós já temos. Então, assim, eu fiquei muito feliz quando a Evelyn, né, trouxe essa ideia pra gente, porque Fez esse convite pra gente. porque realmente Uma honra. pra gente é uma honra estar participando de algo tão revolucionário. Eu posso usar essa palavra porque não tem em Sorocaba. Não. Vocês não vão encontrar um grupo como esse, né? Com as ideias que foram trazidas, que estão sendo realizadas, colocadas em prática, e que eu tenho certeza que, assim, vocês estão ouvindo falar hoje, mas vocês ainda vão ouvir falar muito do Pentágono. E é algo mesmo. que se existisse quando eu comecei aos 40 anos,
teria feito total diferença na minha Com vida. certeza. De uma forma mais dinâmica, né? Fique à vontade. Não, gente, elas já falaram tudo. A vendedora já falou tudo. Mas Quero complementar assim. Entra no grupo, porque se você tá precisando daquele empurrãozinho, a gente vai dar aquele empurrãozinho. É isso que eu falo. Empurrãozão. E o que eu percebo É muito, verdade. até nas pacientes, e nós conhecemos muitas pessoas assim, a pessoa ali, ela precisa de um suporte, não é? Emocional, claro, mas também de quem já entende, porque ela termina um curso, e ela fala, ainda não estou preparada, e faz outro curso. Que é a E vai segurança, né? fazendo, e vai fazendo Insegurança. a insegurança. E a segurança, de repente, só vem porque ela está aguardando o reconhecimento do outro. Exato. E aí Né? que entra a gente falar que o empreendedorismo, ele é solitário. Solitário. Então, o objetivo desse grupo é Uhum. literalmente isso, a gente dar esse suporte umas às outras, né? Sim. Porque o dia a dia ali, a gente sabe como que é complicado, é Sim. sofrido, temos muitos desafios. Às vezes a gente está pensando ali no operacional, Uhum. só que a gente tem que focar no comercial, a gente tem que fazer a planilha financeira, a gente tem que estar bem, a gente tem que aparecer Sim. na rede social. Tem que estar bem A gente tem emocional, que- fisicamente, né? exatamente. Aparência. A gente tem que pensar no networking, um evento que a gente tem que ir, a gente tem que pensar num curso complementar que a gente tem que fazer. pra se Gerenciar aprimorar. tudo, né? Gerenciar tudo. Se você tem uma equipe, no meu caso eu tenho uma equipe, então eu tenho que trabalhar junto com eles ali, ver os desafios dele, fazer a organização de tudo, tá ligada, que nem eu tô aqui, mas eu tô vendo as notificações aqui. Então a gente não pode estar 100% Não. fora, por enquanto. Sim. Né? Porque dependendo do ideal, do objetivo de cada um aqui, é a gente, né, ter um negócio e fazer com que ele rode sem que precise de você. Né? Eu acho que 100%, 50%. Eu construo um negócio que eu não quero que ele dependa nada de mim. Nada. Então, é você também poder ter essa ajuda, porque muitas pessoas, né, muitas mulheres especificamente, né, a gente tá falando de mulheres, elas têm dificuldade de designar tarefas. Então, eu tenho, eu não quero. eu preciso fazer, senão Eu não preciso sai bem fazer isso. feito. Exatamente. É. Não, né, nós contratamos especialistas Sim. para fazerem isso. Então, o meu trabalho é o quê? O meu cargo é o quê? Uhum. Então, não é eu estar no operacional 100% Exato. e a empresa não depender de mim. Eu acho importante a gente falar que o grupo, embora ele seja voltado para essa questão do empreendedorismo, ele é para ser um lugar de refúgio, né? Ele é para ser um lugar onde, claro, a gente vai estar falando de trabalho, mas que é para ser até uma desconexão, de certa forma, ali, tempo, né? Porque eu acho que a mulher que empreende, ela precisa tirar esse tempo, né? No caso, por exemplo, eu e a Mayara, vai ficar o marido com as crianças e a gente vai para o encontro do Pentágono. É um momento nosso, é um momento onde a gente está com a cabeça livre para gerar conexões, para buscar parcerias, como a Mayara falou, que eu acho que isso é muito importante, quando a gente consegue criar parcerias sólidas, parcerias que vão fazer o nosso negócio decolar, né? De ter ali um momento descontraído, porque não pensem que porque é um grupo de networking de empreendedorismo, nós não teremos os nossos momentos de descontração, porque teremos, né? A gente está preparando muita coisa bacana. A gente foca no relacionamento e o restante é consequência. Exatamente. E não é algo como... me perguntaram até no Instagram, vocês estão criando algo de mentoria e tal. Não, gente, é um espaço livre, é um espaço onde todas as associadas, elas estão entrando para agregar. O papel delas é tão importante quanto o nosso, né? A ideia veio da Evelyn, trouxe pra gente, a gente fundou esse projeto, mas cada associada que está entrando Vai contribuir vai e compartilhar. com algo. Então, assim, as associadas terão voz, terão um momento que elas vão trazer, né, as ideias que vão trazer os desafios delas. Então, assim, é um espaço realmente de roda de conversa, de momento, né, pra gente poder estar se conectando, porque hoje, nesse meio, as conexões agregam muito, né? Valem muito mais. Eu falo que parceria hoje, gente, vale muito mais às vezes do que dinheiro na mão, né? Te agrega muito mais no negócio. Então, Dinheiro é consequência, né? Exatamente. A gente pode convidar? Pode, né? No próximo sábado, né? Vamos falar, gente. No próximo sábado, dia 12, nós estamos fazendo convites individuais, né? Para empreendedoras que nós já conhecemos. Mas eu acho que a gente pode aproveitar o momento aqui para convidar também. Vamos abrir? Vamos lá, Vamos abrir? Só para complementar, a Evelyn falou que o empreendedorismo ele é solitário, né? Sim. Mas com a gente ele vai ser solidário. Exato.
mais corte. A Mayara tá rendendo muito forte, gente. Vários insights. Os cortes não dá mais. Cara, mas é importante falar, né, as mulheres aqui que nos acompanham, no próximo dia 12, né, nós vamos tomar um café delicioso, né, depois a gente passa mais informações. Chama a gente, isso, né? chamar, pra gente passar informações de local, tudo certinho, porque a gente vai reservar uma mesa, né, é algo totalmente pensado em vocês, mas assim, gente, sem compromisso, não pensem agora em questão de projeto, é pra gente se conhecer, pra gente trocar, apresentar, exatamente, e ver se faz sentido pra você, e se naquele momento não fizer tudo bem, pelo menos a gente tomou um café delicioso, Sim. trocou algumas experiências, E já né? fizemos dois, né? E já fizemos dois, sim. exatamente. Esse é o último, gente, antes, né, do primeiro encontro oficial. Só para associados. Exatamente, só para associadas. Então é isso. Maravilha. Agora, para finalizar, de verdade, eu quero que cada uma, por favor, traga uma frase ou uma reflexão para quem está começando a empreender ou pensando em desistir. Gostaram, né? A cara da Mayara. Tá fresco na minha cabeça. Porque essas semanas eu tenho conversado com amigas que estão balançando no negócio e eu vi até um vídeo da Natália Biori e achei fantástico. E assim, uma coisa que eu falo que eu usei pra mim também essas semanas. Tenha coragem. A gente tem que ter coragem. E você tem que arriscar. Você é empreendedor? Você tem que arriscar, né? Porque senão você vai ficar naquela zona de medo, de incerteza e lembrar o porquê você começou aquilo. Tem um Exato. propósito. E você tem que tomar uma decisão. Então a gente tem que ter coragem. Perfeito. Eu deixo que, assim, você tem mais potencial do que você pensa que você tem. A maneira que você se enxerga não é a maneira como os outros se enxergam, né? Às vezes a gente pode até achar que somos uma boa profissional ou algo, mas as pessoas de fora muitas vezes estão se inspirando em você e você nem sabe, né? Estão te vendo como exemplo e você nem imagina. Então, pense bem, né? Antes de desistir, porque o potencial que você tem é visto muito pelos outros. Então, eu acho que a gente precisa pensar nisso, de entender melhor o potencial que a gente tem. Perfeito. Eu acho que é bem o que a Mayara falou, né, da coragem, porque estamos tomando decisões a todo momento. E você não tomar uma decisão não deixa de ser tomar uma decisão. E eu deixo muito aqui o que significou muito na minha vida, que foi o insistir e o persistir, que eu comentei, né? Então, você aí que está começando, está em transição, pensa, você está melhorando, não é? Você faz um curso ali, ai, agregou alguma coisa, mas não agregou muito, tá tudo bem. Já deu um passinho a mais, não é? Ai, fiz tal coisa, ouvi tal coisa, e tá ali, você tá melhorando, né? Dentro do autorrespeito também, porque eu percebi que cada vez que eu voltava para a sala de aula tentando lecionar, era um desrespeito comigo, porque eu passava mal, eu me permitia ficar mal. Né? Então, se você está se autorrespeitando e as coisas estão melhorando, você está persistindo, então não desista mesmo. Não desista, vai que dá bom. Eu posso dizer por mim mesma, estou muito feliz, né, nessa área. Não tive, eu já cheguei a sentar numa mesa com colegas de profissão e amigas, e nesse momento de transição, e eu falar, oi, boa noite, e tal. Ouvir todas falando, não é, da área, né, da educação, os problemas, os desafios que eu não tinha mais, e ninguém perguntando para mim: "E aí, como é que você tá? O seu projeto? Você tá fazendo o quê mesmo?". Basicamente, essa parte não existia, essa parte que eu fazia. E aí que eu confirmo o que vocês falaram, o empreendedorismo é solitário, é muito solitário. E a partir do momento que eu me firmei, não é? Mas é engraçado que as pessoas olhem números, né? Nossa, você. Eu falo, mas eu já comecei, vai fazer 2 anos que eu tô, né, com o Instagram. Então, é bem isso. É não solidário, não solitário, mas solidário, como você falou. E se você tá crescendo, pouquinho a pouquinho, é por aí. É Esse é o coragem, caminho. não desistir e não se Confia em distraia. você. Não se distrai.
Ui! E você quer falar alguma frase? Eu acho que assim, tome a frente da sua vida. Sim. Acho que é a primeira coisa. Porque, falando por experiência própria, quando eu tomei realmente a frente da minha vida, falei, eu vou fazer isso. E isso só depende de mim. Sim. Aí as coisas começaram a acontecer. Eu sou a dona da minha vida. Eu sei o que eu quero para minha vida. Então, essa virada de chave faz total diferença para quando você quer caminhar para o seu objetivo. Então, independente de qualquer coisa, independente do que falarem de você, independente da sensação que você tiver quando você chegar em um lugar, independente da sua classe social, independente de onde você mora, independente de qualquer coisa que você faça, se você acredita, se você tem um propósito, continua. Não desista, porque a vida não é fácil. E você não é mais Empreender não é criança. fácil. Empreender não é fácil. A vida não é fácil e você não é mais criança. Então, assuma o seu lugar, seja adulto e bola pra frente. E se inscreva no Pentágono Woman. Sim. Inscreva no Pentágono Woman. Agora, o merchanzinho, vamos falar o arroba de cada uma aqui pra vocês seguirem. Maiara. @doutora Maiara Soeiro e Clínica Era Estética. @NicoleBrito.assessoria. @Bianca Norbert, com 2 T's. E o meu é @Evelyn.osoeiro e também é o patrocinador oficial, que é a Évore Mark. E muito obrigada, meninas. Eu tô muito feliz. Adorei inaugurando esse formato novo do Expresso Matinal. Muito obrigada aqui para quem tá aqui no Instagram ao vivo. Até a Ana, ó, aqui da Irlandinha ouvindo. Ó. Muito bem. Atravessando o continente. Tá vendo? A gente é chique, ó. Tati. Nacional. Conhecimento compartilhado é aumentado. Foi você que falou, não foi? Foi, ela bateu palminha aqui. Arrasou. É junto dos bons que a gente fica melhor. Então, olha, gente, tá vendo? Não deu certo de ser ao vivo, mas não Exato. conseguimos interagir Mas tudo aqui. tem um porquê, hein? Tem um porquê. E aí, novamente, também, Evelyn, agradecer aí o convite que você Muito fez, né, pra obrigada. gente, a oportunidade. Tá sempre acreditando no nosso trabalho, que eu acho que a gente ter pessoas ao nosso redor que acreditam no nosso potencial, como eu falei, é fundamental, né? E te desejar todo sucesso do mundo, porque a gente sabe que você tem um potencial extraordinário, né? A gente sabe que você fez direito, mas não dá pra enxergar você em outra área fora que você tá. Você nasceu pra isso, né? Você tem, como a Bianca disse, esse dom, né? E eu tenho certeza que, assim como as pessoas que já te ouviam no Spotify já conseguiam trazer uma mudança, né? Agregar na vida delas, agora te vendo, né? Vai agregar ainda mais. Então, parabéns por essa mudança no projeto, parabéns pelo Expresso Matinal e obrigada, né? Por você ter convidado a gente. E eu quero falar igual a Nicole. Meninas, muito obrigada. Obrigada. Obrigada mesmo. Ótima quinta, quintou. Quintou. Ótima quinta. E semana que vem tem mais Expresso Matinal. Um ótimo dia, não sei que horário que vai ser postado aqui, mas tenha um ótimo dia, ótima noite, ótimo final de semana. E um beijo, um queijo e até o próximo episódio.